Está no ar, HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. Um espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais. Apresentando Henrique Diniz e Edson Biral. HD Brasil Podcast. Aqui a notícia tem voz. Boa tarde, Biral. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Biral. Biral, conheço o Paulinho há bastante tempo. Paulinho da saúde, entende muito de política, trabalhamos juntos há bastante tempo, né, Paulinho? Paulinho, a gente gosta muito de falar sobre política aqui, né? Uma coisa que você também gosta também, que é da política também. Então, vamos falar um pouco sobre a política antiga, a política atualizada, enfim. Nós temos muitas coisas para falar sobre a política, né? E você é uma pessoa que também já é candidato, já foi. Não, infelizmente não. Mas tinha pretensão. Mudou para o diferente ficar de partido, né? Aí não pude participar. Tem esse negócio mesmo. Vamos falar um pouco da política atual, e o Biral também, né? Cada um pega aí um pedaço e a gente vai discutir um pouco sobre essa política, né? Nós sabemos que o Felipe Rachis, ele estava na Secretaria de Trabalho e Renda, você sabe disso, né? E ficou lá por um período bom. Só que agora ele vai se ausentar da secretaria e vai retornar ao seu mandato de origem, que é ser deputado estadual. Até porque ele ficou bastante tempo lá e perdeu um pouco do ritmo político aqui em Nova Iguaçu, né? E no ano que vem a gente tem eleição, não é verdade? Então ele quer resgatar esse tempo que ele perdeu enquanto secretário e vai voltar à sua origem como deputado estadual. E aí nós temos uma novidade aí. Quem é que vai ficar no lugar do Felipe Rachis? Sabe quem? Luiz Martins. Você sabe quem é Luiz Martins? Você conhece, né, Bill? Todo mundo sabe. O Luiz Martins, há um tempo atrás, eu e um grupo de direita, nós fazíamos até parte do Conselho de Segurança Pública de Nova Iguaçu e nós fomos procurá-lo lá na LERJ para que ele pudesse ajudar a gente na questão de segurança pública, né? E realmente, quando nós fomos lá, ele nos deu uma atenção bacana, tanto que nós conseguimos algumas coisas, né? E o Luiz Martins está aí, de volta aí à Secretaria de Trabalho e Renda. Eu acho um bom nome. Vocês acham o quê? O Luiz Martins sempre tem feito um trabalho aqui na Baixada bom, na época que ele veio aqui por Nova Iguaçu. Seria um ótimo nome, né? Luiz Martins. Não tem nada contra, pelo contrário. Só que é a favor. Quando o cara é bom, é vantagem, né? Sim. Só que agora a gente tem que ficar no pé dele, ó. Não esquece o Nova Iguaçu. Esquece o Nova Iguaçu. Além de que ele tem um reduto, né, eleitoral, vamos dizer assim, aqui em Nova Iguaçu, porque até então ele teve uma votação boa, né? E aí a gente tem que ficar no pé dele aí, da mesma forma que o Felipe Rachis dava atenção, não dá atenção, não só com ele como secretário, como ele voltando para ser deputado, ele dando uma atenção melhor que é para Nova Iguaçu, né? O que a gente pode esperar do Luiz Martins como secretário aqui para Nova Iguaçu? Eu não tenho como falar com mais exatidão sobre ele, porque realmente eu não o conheço. Eu só ouvi falar muito pelo nome, mas conhecer o trabalho dele, sinceramente, eu não conheço. Então, eu não posso falar nada, né? Porque aí a oportunidade, não vai faltar, porque até então, a gente do podcast, a gente vai começar, claro que nós ainda estamos
em fase ainda de nos adaptarmos ainda no nosso canal. Né? Cada dia que passa, a gente vai crescendo, a gente vai, né? E a nossa vontade também é de ir para a rua, fazer matéria na rua, ir lá na LERJ, fazer matéria na LERJ, né? E ali na Câmara ali, Municipal, que tem Nova Iguaçu, fazer uma matéria lá, não somente Nova Iguaçu, não, Mesquita, os municípios vizinhos, nós temos que fazer isso. A nossa intenção, Paulinho, é de realmente a gente crescermos do nosso canal, fazermos do nosso canal um meio de comunicação muito amplo e levarmos a população, não só de Nova Iguaçu, mas da Baixada. Você sabe que o YouTube, ele abrange praticamente o mundo todo, não é isso? Mas a gente se restringe somente a Nova Iguaçu, a Baixada que é Fluminense, né? Então nós vamos em busca disso para nós levarmos a essa população da Baixada o conhecimento sobre, na maioria do possível, sobre tudo, principalmente sobre política, né? Porque a política, nós vivemos da política, na verdade, Com certeza, né? com certeza. Então nós vivemos da política, então a gente quer levar, né, a vida política, né, da pessoa candidata, ou se não, do político já, né, já sendo político, a vida dele levar para a população tudo aquilo que nós temos um direito, e eles, a população, de direito, de saber quem é quem. Eu e Viral, Paulinho, a gente bate muito numa tecla aqui com relação à eleição do ano que vem. Né? E nós vamos ter eleição para presidente, para senador, deputado estadual, federal e governador. Não é isso? Nós vivemos hoje um período, né, vamos dizer assim, político aqui no Brasil, que nós temos que ajudar a população na questão de saber os bons políticos. Os maus, vamos esquecer os maus, deixar eles, né, perderem e voltarem lá para a sua O mal, ele não se destrói. Né? Então, a nossa finalidade é da gente ajudar a população a apontar os candidatos bons candidatos. E o ano que vem, desses que nós estamos, de presidente, governador e tal, nós martelamos muito na questão do Senado. Por que o Senado? Porque são os senadores que praticamente têm um poder de decisão. Não é verdade? Né? Hoje nós temos dois, que é o Senado e o STF. São os dois. Então, os maiores poderes, assim, poderes políticos no Brasil. Concorda? Né? Então, a gente tem que fortalecer. Nós sabemos que tem bons políticos e maus políticos. Né, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Se nós podemos ajudar a população a escolher os melhores políticos. Então, eu sempre falo, nós falamos aqui o seguinte: nós temos que conhecer quem nós vamos votar. Não é verdade? Né? Eu acredito, Paulo, se caso um dia você vir candidato, aquelas pessoas que você ajudou e ainda ajuda, tem confiança em você. Porque conhece, Paulinho, conhece o seu caráter, entendeu? Você é uma pessoa que te conhece há bastante tempo, você sempre ajudou várias pessoas. Então, essas pessoas que você ajudou, você vai ter o voto deles. Concorda? É isso? Então, nós queremos bater muito nessa técnica com relação ao Senado. Então, nós temos por obrigação, nós que somos politizados, nós temos a obrigação de fazer o quê? Ver os melhores candidatos, entendeu? Isso a nível Brasil. Né? Porque a gente lê muito, né? A gente pesquisa muito. Quando nós somos politizados, a gente não procura saber só do município, só do estado. A gente procura saber do Brasil. Não é verdade? E o Brasil precisa ser ajudado, Paulinho Ribeirão. E nós temos que fazer a nossa parte. De fazer o quê?
pesquisar os melhores políticos em todo o estado do Brasil e nós mostrarmos para a população. Ó, esse é o que nós estamos vendo que pode ser melhor para vocês. Agora, vocês pesquisam, vai no Google, procuram saber a vida de cada um e ver se vale a pena votar ou não. Certeza. Não é isso? A gente ajuda. Mas a decisão é da população. Não é isso? Bom, então, eu gostaria até, Paulinho, que você, quando você tivesse tempo, né, eu sei que você trabalha muito e trabalha na área da saúde. Uma área complexa. Uma área, entendeu? De você, de vez em quando, você vir aqui para ajudar a gente, dar opinião, de falar um pouco sobre política, né? Da mesma forma que eu gostaria de ouvir você, nós gostaríamos, né, Birol? Nós estamos aqui, nós vamos bater aqui uma bolinha aqui, um ping-pong aqui, e você vai se expressar, né? Da melhor forma e o conhecimento que você tem com relação à política do nosso Brasil. Hoje, nós já podemos começar a falar da eleição do ano que vem. Né? Nós podemos falar dos candidatos que estão vindo aí para presidente da República. Né? Que seja da direita, que seja da esquerda, a gente vai ter que citar. Né, Birol? A gente vai ter que citar os nomes aí, fazer tipo um bate-papo, um debate. Né? E eu gostaria que você falasse um pouco. O que passa pela sua cabeça no ano que vem, né? Dos candidatos que poderiam ou podem vir, que poderia fazer um Brasil melhor. O que tu acha, Paulinho? Cara, na verdade, cara, a política também é complicada. Hoje em dia é complicado. Sim. Mas eu acho que esse presidente nosso, nós estamos no momento, tem que haver alguma mudança, né? Tem que haver alguma mudança. E por que está vindo fazendo proposta, também vou dar uma maneira de política, né? Mas eu tenho andado meio afastado da política um pouco, entendeu? Não tenho visto muito do lado político mais. Então eu quero um presidente que seja melhor para todos. Entendeu? Para a direita, para a esquerda, para qualquer lado. Mas que seja melhor para todos nós, na área da educação, saúde, principalmente, que está uma decadência. Entendeu? Então, eu quero melhor para a gente, nesse sentido aí. Desculpa eu não poder falar muito assim, que eu estou meio afastado. Não, aqui é o bate-papo, Paulinho. Aqui é a casa do povo. A tua opinião, por mais simples que seja, é muito válida. Tanto que você falou aí, com poucas palavras, você falou muito. É verdade. Você falou muito. Porque eu vejo, por exemplo, acompanhando pelo que você falou, eu vejo o seguinte: esses políticos velhos que estão aí, eles fazem isso justamente para afastar as pessoas da política. Para você não ter o conhecimento do que está acontecendo atualmente. Infelizmente, é isso. Porque tira o teu ânimo. Aí você se afasta. Porque eles só fazem essa política antiga, essa política velha, essa política morta. Tanto que ela é tão morta que está matando o Brasil. Exatamente. Entendeu? Então, você falou pouco, falou muito. Não, é verdade. Entendeu? Porque não adianta também vir aqui jogar muita palavra e não dizer nada. Igual os políticos fazem. Eles falam muito e não acrescentam nada. Correto? É verdade. Hoje nós temos um congresso muito absurdo, muito dividido. É isso que não poderia acontecer, Paulinho e Liberal. O povo, acredito, que eles teriam que ter mais firmeza, acreditar mais nas pessoas que eles votam e escolhem eles para ser representantes deles lá. Mas quando chega lá, é claro que
uns votam bem, outros votam mal. Aquele povo que vota bem, os que estão lá, talvez eles não estejam fortes o suficiente para eles poderem somar mais coisas boas para o povo, porque existe uma divisão daqueles que não querem que isso aconteça. Ou seja, tem políticos que ele pensa na população, mas tem políticos que eles pensam neles próprios, nas vantagens que eles têm e que eles vão querer continuar tendo. Concorda? Sim. É isso? Então, lá fica muito amistoso, fica muito dividido. Aí algumas coisas a população consegue através deles e outras coisas não. Aí acontece o quê? O que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós temos uma coisa muito importante para ser votado hoje no Brasil, que não está indo em pauta, que é a anistia. Sobre aquele povo do 8 de janeiro. Claro, se alguma dessas pessoas depredaram, Não, pagar pelo que fez. tem que pagar. Na justiça comum. Exatamente. Entendeu? Tem que pagar. Agora, aquelas pessoas que não fizeram isso, não fizeram baderna, não quebraram a quantidade de prisão que eles tiveram, é muita coisa. É muita coisa. Quer dizer, estão pagando por um crime, né, que seria a sentença de um bandido perigoso, de um assassino, enfim. Né? Então deveria ser votada essa anistia. Ele não está sendo. Por quê? Porque aqueles políticos que só pensam em si não deixam que isso aconteça. Entendeu? E aí, as pessoas que praticamente, vamos dizer assim, praticaram crimes leves, pudessem pagar uma pena leve, como prestar serviço comunitário. Seria justo? Claro. Seria justo. Ninguém ali matou ninguém, ninguém roubou ninguém. Entendeu? Houve uma baderna. Hoje. Tá, vamos lá. Cadê os vídeos? Ó, fulano. Então tá sentenciado a cumprir, né, serviços comunitários, instituições, blá, blá, blá. Não é verdade? Sim. Henrique, a verdade é o seguinte: se pelo menos alguns políticos pensassem só em si, né, teria até deixaria até passar. Mas a questão não é pensar só em si. A questão é que eles têm seus crimes de corrupção, processos que andam dentro do Supremo, que prende eles tomar uma decisão, que na realidade eles são impedidos de agir, senão o Supremo julga o processo deles. É complicado isso. Tem esse lado. Aí você vê o golpe. Eu acho que o maior golpe que existe é a proteção dos que roubaram os velhinhos, o INSS, e a proteção a esse sujeito aí do Banco Master, que já foi solto. E já foi colocado como sigilo total sobre a justiça em cima dele. Então, quer dizer, isso que é o verdadeiro golpe. E, infelizmente, a nossa imprensa não
falam nada, ficam calados. É lamentável isso, né? É lamentável, está tudo bem. Aí a gente vai lá naqueles países lá que o comunismo foi implantado. Isso é o início do comunismo. Isso é o início do comunismo. Se você for lá na história lá antiga, você vai ver que o caminho que Hitler seguiu é justamente esse. Virão, falando em roupa aí dos velhinhos, né? Você está aposentado já, pô? Está aposentado já? Não. Então você está sendo roubado. Falando nisso, a CPMI, né, está sendo presidida pelo Carlos Viana, senador Carlos Viana, rapaz, que político. Que político, olha. Eu acho que acontecerá uma probabilidade dele ser candidato a governador. Já estão almejando isso. Eu, como cidadão que é brasileiro, eu acho que se ele vir governador, ótimo. Mas vai fazer falta no orçamento. Justamente. Entendeu? Vai fazer. Porque a gente vê que o senador Carlos Viana é uma pessoa íntegra. De coragem. É uma pessoa de coragem. É patriota. E ele está brigando pelo direito dos velhinhos. Então ele está fazendo um excelente trabalho na CPMI. Você vê que ele já aprendeu mais um. Já aprendeu mais um agora, né? E ele está pedindo, porque existe prazo para isso. Então ele está pedindo mais 60 dias para ele poder concluir o trabalho que eles lá estão fazendo. Está pedindo mais 60 dias. Por quê? Porque nomes que não estavam sendo citados estão começando a ser. E eles estão começando a investigar. E nessa investigação está sendo descoberto de que a falcatrua é maior do que se imagina. Que inclusive político, tudo envolvido. Entendeu? Nós não imaginávamos, né, de que determinados nomes, que a gente nem pode citar, né, porque, né, Virão? Nem tudo a gente pode falar, né, Paulinho? Né, de pessoas que jamais nós imaginaríamos que estariam envolvidos nessas falcatruas, está envolvido. E o nome está aí, está surgindo. Eu falei, caraca, que isso? Mulher de fulano, irmão de cicrano, entendeu? Quer dizer, estão surgindo nomes que a gente não é, gente. Né? A mulher, filhos, irmão, cara, Nora, entendeu? Que a gente jamais imaginaria que estivesse envolvido, né? Rapaz, a sujeirada é muito grande, Paulinho Viral. É muito grande. Então ele está pedindo mais 60 dias aí para que ele possa concluir o trabalho, porque ele está vendo que vão surgir mais nomes. E muitas prisões ainda vão ser decretadas. Né? E talvez até... né? E até por motivos, né, deles ter habeas corpus. Né, Virão? A gente é o que a gente mais está vendo, Paulinho. Mas vai se fazer o quê? Né? A gente, às vezes, a gente gostaria até de falar um pouco mais, até de citar nomes. Não é política, é o político. Né? Mas é complicado, é muito complicado. não, a política em si ela é fascinante. A política em si ela é fascinante. Infelizmente, os políticos que não valem nada. É verdade. Entendeu? E a verdade é essa. Os políticos não valem nada. Por isso que nós martelamos na tecla de que realmente, se tiver um candidato que esteja respondendo processos graves, se pode ser candidato. Existe uma lei aí da ficha limpa, mas E não é respeitada. essa lei foi jogada no lixo, pô. Não é respeitada por isso. Essa lei foi jogada no lixo. Entendeu? Então, qualquer um, no caso, que tenha dinheiro, que possa usufruir desse dinheiro aí,
para ser eleito, ele vai fazer isso. Infelizmente existe, né, algumas pessoas da população que... E, Paulinho, eu vou falar uma coisa aqui, sinceramente, eu não estou nem um pouco preocupado no presidente da República, quem vai ser ou deixou de ser. A minha preocupação é o Senado. Porque um Senado forte, o Executivo não vai fazer tanta besteira como está fazendo. Um Senado forte. Com homens íntegros lá dentro. Outros poderes não vão entrar na seara do Senado. Se for um Senado forte e íntegro, com homens íntegros. Verdade. Aí o presidente ele vai ter que abaixar muito a bola dele e trabalhar com o povo. Depende muito da bancada. Isso é. Não, também. Porque se tem bancadas aí que eu vou te contar. Eu acho que a bancada do agro poderia se fortalecer, dos evangélicos poderia se fortalecer também. Enfim, todas essas bancadas aí têm que ser fortalecidas, mas por pessoas que realmente sejam voltadas aos interesses da população, aos interesses do Brasil. Tá vendo? Né? Bom, mudando um pouco de assunto, o senador Flávio Bolsonaro, ele praticou uma atitude muito bacana, né? Muito boa, que é até motivo de aplausos. Ele conseguiu, né, levantar, né, uma indicação, né, uma verba, para a família daqueles policiais mortos, né, Muito bom. e feridos. Né? Então foi Muito bom. foi 1.200.000 para essas famílias. Quer dizer, é claro que dinheiro nenhum vai substituir a vida do policial morto, né? Vou deixar ali as esposas, os filhos, né? A família em si, né? Pai, mãe, etc. Né? Mas já vai ajudar a família a manter os filhos, né? Que não é fácil, né? Então já é um dinheiro que vai ajudar muito. Né? Então, Foi ótima ideia. não é isso? Eu acho que Muito bom. eu acho que o Flávio, que é Bolsonaro, foi muito feliz, né, em ajudar essa família, né, Birol? Também acho. Né? Acho tudo correto isso. Pois é, então, bater palma. Valeu, Flávio. É isso aí. Que continue aí com esses pensamentos aí. Falando de Flávio, que é Bolsonaro, já está surgindo comentários, né, nos bastidores, nas esquinas, né, nos cantos políticos do Brasil, de que poderá acontecer, né, de surgir aí um convite para o Flávio Bolsonaro ser candidato a presidente da República. Né? Seria um bom nome também. Sim. Legal. Sim. Nós temos muitos nomes. Né? Nós temos o governador de São Paulo, Tarcísio, Está sendo bom. né? Tarcísio de Freitas ali, espetacular. Né? Mas, quando eu discuto político com determinadas pessoas, a gente fala muito dos outros políticos também. Né? Então, o povo acredita muito, acreditou, acredita, ainda vai continuar acreditando ainda no nome Jair Bolsonaro. O Jair que é Bolsonaro, hoje, nós podemos dizer que ele é um grande líder político do Brasil. E uma coisa, os outros países, respeitam muito Bolsonaro por isso. Ele fez um bom governo. Além de que, ele só teve 2 anos de governo. Ele teria que ter 4. 2
foi por causa da Covid, né? A pandemia, né? Da pandemia, daquela guerra também. Né? Então, ele só teve dois anos de governo. O cara não teve tempo de fazer política. Não teve, entendeu? Se ele tivesse os 4 anos, olha, nesses 2 anos que ele teve como presidente, ele fez mais do que muitos aí que já foram representantes no Brasil. Ele salvou todas as estatais e quando saiu ainda deixou um superávit nos bancos. Coisa que presidente nunca deixaram. É verdade. Então tá aí. O nome aí do Flávio Bolsonaro sendo, né, falado aí, que é mencionado aí. Então nós temos, está começando a surgir. Né? O Eduardo também foi, né, citado também para ser que é presidente do Brasil também, por mais que ele esteja lá fora, né, asilado. Mas a política é toda, do dia para a noite, ou da noite para o dia. É por isso que o Mota não deixa essa anistia andar. Sim, verdade. Por isso que ele não deixa. Primeiro, diretamente em relação ao Jair Bolsonaro. E segundo, em relação ao Eduardo Bolsonaro. Porque se o Eduardo Bolsonaro vier para o Brasil, mesmo ele sendo candidato, ele é preso. Muitas coisas vão acontecer. Aí mas ele é candidato, sim, porque desde quando o Bolsonaro assumiu como presidente, ele sempre jogou nas 4 linhas, mas a Constituição foram sendo rasgada páginas e páginas. A Constituição não é respeitada até hoje. Mas tudo pode mudar. Vamos acreditar, vamos ser positivos. Né? Bom, mudando um pouquinho mais, que o nosso tempo também já está começando a avançar, mas é muito importante nós falarmos um pouco, que está sendo muito discutido, né, no mundo inteiro, que é a questão do Donald Trump com a Venezuela. Então, pelo que nós ficamos sabendo, né, através dos noticiários, né, a gente se baseia muito com relação a isso, a gente vai vendo os fatos verídicos que a gente comenta aqui. Né? Então, a gente não inventa, não cria. Né? O que nós falamos aqui está aí, no noticiário, nos jornais, né? É o que todos falam, enfim. Então, a gente não está mentindo, né? Não estamos acrescentando nada mais do que a verdade. É verdade. Dos fatos. Né? Então, nós sabemos que o Donald Trump praticamente cercou já a Venezuela, não é isso? Já autorizou, pelo que nós ficamos sabendo, né, a questão terrestre também. Houve um contato entre o Donald Trump e o Maduro, né? E o Maduro não aceitou a proposta do Donald Trump, que era de sair, né? Deixar a presidência da Venezuela. E o Maduro não aceitou. Né? Não aceitou. E o Donald Trump já autorizou aí praticamente a invasão da Venezuela para prender o Maduro. Não é mesmo, Geraldo? O que você tem a falar um pouco sobre isso? Que seja para ontem. Porque ele é um mal, não só para a Venezuela, ele é um mal para o mal todo. Maduro é um cara mal, ruim mesmo. Eu não sei, sabe, por que essas pessoas agem dessa forma? O cara poderia fazer um bom governo, porque a Venezuela é um país riquíssimo. Era um país riquíssimo. Destruiu a Venezuela
Roubou, matou. Para que isso? Para que? Qual a finalidade real dele? Você está acompanhando, Paulinho, sobre isso? A questão dos Estados Unidos com a Venezuela? Tipo por alto, mas eu não estou muito ligado, não. Né? Pelo que nós estamos vendo no noticiário, o Donald Trump já fechou o espaço aéreo da Venezuela. Ou seja, ninguém mais pode sobrevoar a Venezuela, né? Que corre o risco, acredito eu, né? Talvez até ser abatido. Né? Quer dizer, se o Donald Trump fez isso, porque realmente o negócio está ficando mais sério do que eu imaginava. Né? E a qualquer momento aí a gente pode receber uma notícia aí de que realmente o Maduro esteja preso ou Eu prefiro esse ovo. morto. Mas Eu prefiro esse ovo. entendeu? Porque onde ele estiver, ele vai estar fazendo mal a alguém. Mas vai. O Bin Laden não fugiu do meio das pedras, lá não achou ele. Tu acharam? Tá nos buracos, Tá no lá, furacão lá, não acharam? Só não adianta fugir, não. Os Estados Unidos têm um poder, vamos dizer assim, um poder financeiro, bélico, né? E de investigação. Eles têm uma facilidade, né? De ter o controle da situação muito grande. E o Donald Trump, ele é isso aí. Ele é a cara dos Estados Unidos. É a cara dos Estados Unidos. Agora, sabe por que eu gosto dos americanos? É porque é um povo que ama sua terra. Assim, a bandeira. Entendeu? A bandeira, justamente. Porque os Estados Unidos, ele foi construído, ele foi desbravado. O Brasil foi entregue a esse povo medíocre praticamente pronto. O brasileiro não tem amor à sua pátria, não tem amor à sua terra. Se tivesse, estaria de frente contra tudo que está acontecendo hoje. Agora, os americanos não. Os americanos estão sempre atentos. Os americanos, quando eles passam em frente, onde tem uma bandeira do país deles, eles fazem uma referência, eles respeitam. O brasileiro senta em cima, o brasileiro joga, taca fogo. E, é uma minoria. Uma minoria, mas a maioria não faz nada contra aquela minoria. Eu não sei se você observou, eu não sei se é uma lei lá nos Estados Unidos, mas todos os filmes que você vê americano, aparece a bandeira dos Estados Unidos. Sim, nas casas. Todos os filmes, nem que seja uma bandeirinha em cima da mesa, mas tem a bandeira dos Estados Unidos. Mas é dos americanos, porque todas as casas têm uma bandeira americana, cara. Todas as casas têm uma bandeira americana. Realmente é muito patriota. Eles são patriotas, por quê? Porque eles suaram, eles lutaram por aquela terra. É verdade. E o brasileiro não lutou, não, cara. Eles morrem pela pátria. Morre pela pátria. Os brasileiros não lutou, não, cara. Os brasileiros só aprenderam o lado ruim. Sabe? Tudo bem, eu gosto. Eu gosto do futebol. Claro que eu gosto. Mas se tiver futebol, carnaval e cachaça, o brasileiro tá tudo bem, cara. É verdade. Entendeu? Agora, os americanos não, cara. Os americanos, eles amam a sua pátria. Você vê a postura, cara. Você vê a postura, vamos lá do futebol. Tá lá. Vai cantar o hino nacional. Seleção brasileira. Não vou nem pelo escuro. Seleção brasileira. Vai cantar o hino nacional. O brasileiro coça aqui, coça ali. O brasileiro vira para um lado, vira para o outro. O brasileiro, quando você vê que está mexendo a boca para cantar o hino nacional, você vê que está tudo errado. Só está mexendo a boca, está tudo errado. Justamente, quando faz. Ou quando não está falando no ouvido do outro lado, de alguma coisa. O americano, não. O
O americano é aquela posição de respeito, bota a mão no peito e canta com força, que você sente que o cara, a veia do cara aqui, ó, cresce, ele cantando o hino do país dele. Aí você vê. Bom, gente, nós estamos aqui encerrando aqui o nosso programa de hoje, né? Mas antes da gente encerrar, Se falar, eu saio. o Beira Se falou falar, aqui depois de falar. se falar, eu saio. Ô, Concorda comigo, Paulinho? Se ele falar, eu saio. Paulinho, você é fluminense também, né? Nós vamos sair, não vamos, Paulinho? Você é fluminense, Paulinho? Quanto é time? Flamengo? Claro. Mas se falar, eu saio. Não, Se falar, eu saio. Eu estou sendo sincero. Se falar, eu saio. não vamos falar isso. Não Bom, vamos então poder pronto. ficar aqui. Então pronto, porque o canal é para todos os brasileiros. O canal é para todos os brasileiros. Vamos lá. Mas mereceu. Não, cara, Não sem vou falar o dúvida, contrário. sem dúvida nenhuma. A gente tem que parabenizar aí todos os flamenguistas aí. Da próxima vez vamos nos preparar melhor. O time jogou bem, que mereceu a taça. Quarta-feira ainda vamos ter outro jogão aí também, sabemos, mas acreditamos também. Também campeão também. Quarta-feira. Se o Flamengo ganhar, já decide ali. Né? Mas. O empate, né? O empate já. Aliás, depende também do resultado do outro. Se o outro não ganhar, aí já acaba ali mesmo. Né? Gente, Paulinho, obrigado aí pela sua Eu que presença. agradeço a oportunidade. Entendeu? O canal aí está aberto para você, a qualquer momento que você queira nos visitar, participar aqui do programa aqui. Você, bem-vindo. Parceiro, amigo. Obrigado. Paulinho, agradeço pela tua presença. Muito prazer em te conhecer. É tudo que o Henrique sempre falou a respeito de você. Ele sempre comentou sobre o seu nome. Amigo antigo. Entendeu? Então, a casa é sua, tá, meu querido? Gente, um abraço, fica com Deus e até a próxima. Até a próxima. Um abraço, gente. Está no ar HD Brasil Podcast. HD Brasil Podcast. O espaço de informação, opinião e entrevistas sobre política, saúde, educação, meio ambiente, cultura, religião e muito mais.